As ambições nucleares do Irã têm sido foco da diplomacia internacional há décadas, diante de acusações de busca por armas nucleares em violação de seus compromissos do Tratado de Não Proliferação, o TNP. O Irã concluiu um acordo de 2015, o JCPOA, para restringir seu programa nuclear a meros 3,67% de urânio enriquecido. No entanto, a retirada dos Estados Unidos em 2018 do acordo e as subsequentes violações iranianas lançam dúvidas sobre o futuro do acordo ainda em discussão de ser retomado. Alguns cientistas e analistas do Ocidente alegam que Donald Trump retirou os americanos do acordo em 2018 sem motivos. Porém, se o inscrito do canal não assistiu aos últimos vídeos sobre o programa nuclear persa, explicaremos aqui rapidamente o que aconteceu. Observando os persas estocando, enriquecendo urânio secretamente em suas bases nucleares subterrâneas, Donald Trump, em atitude corajosa em meados de 2018, rasgou o acordo de JCPOA e alertou os persas sobre os perigos de ter ultrapassado os limites. Muito rapidamente, os persas aprovaram uma lei, em dezembro de 2020, criada para pressionar os Estados Unidos, na então administração fraca de Biden, a suspender as sanções e retornar ao cumprimento do JCPOA. Já em 17 de novembro de 2021, o relatório da Agência Internacional de Energia Atômica observou que o Irã acelerou sua instalação de centrífugas IR-6 mais avançadas, que podem enriquecer urânio com mais eficiência do que as máquinas IR-1, que foram permitidas para enriquecimento sob o JCPOA. Para serem instaladas, as centrífugas passaram por estudos de anos, muito antes de 2018. Quem projeta e instala centrífugas tecnológicas como as IR-6 quer, de fato, um enriquecimento de urânio a patamares elevados. Muito antes, Trump identificou essas violações e os cientistas logo criticaram a posição do americano, batendo o pé que os persas não haviam desviado do acordo. E só agora confirmaram as suspeitas de mais estoques e poder de enriquecimento não declarado, ou seja, ocultos. Assim, um novo relatório de março deste ano da agência nuclear havia analisado que o estoque de urânio enriquecido persa de 60% de urânio 235 estava na casa de 33,3 quilos. A atual análise definiu ainda que o montante de pureza físsil foi dobrado, aumentando para 43,1 quilos. Um diplomata sênior disse que é cerca de 3/4 da quantidade necessária se enriquecida ainda mais para uma bomba nuclear de acordo com uma definição comum. Por fim, o tão esperado dia persa chegou, e um dia assustador para o Ocidente. De acordo com o ex-ministro das Relações Exteriores e atual líder do Conselho Consultivo ligado à liderança do Irã, Kamal Kharrazi, o Irã já possui capacidade técnica para construir uma arma nuclear, mas não tomou a decisão de fazê-lo. Pois caso isso aconteça, irá prejudicar as discussões sobre o JCPOA, e o Irã poderá perder a oportunidade de tirar as sanções através de acordos. Kharrazi disse em entrevista ao Al Jazeera que Teherã realizou extensos exercícios com o intuito de criar capacidades em atacar profundamente o centro de Israel se instalações sensíveis persas forem atacadas pelos israelenses. Os comentários de Kharrazi, que trouxe muitas preocupações, vêm após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitar o Oriente Médio ainda na semana passada e assinar um pacto de segurança com Israel, prometendo impedir que o Irã adquira armas nucleares, enquanto os esforços para reviver o acordo nuclear de 2015 permanecem paralisados. Um novo pacto de segurança assinado na semana passada por Israel e Estados Unidos compromete Washington a nunca permitir que o Irã adquira uma arma do tipo, afirmando ainda que os Estados Unidos estão preparados para usar todos os elementos de seu poder nacional para garantir esse resultado. O que isso quer dizer? O Pentágono e o Departamento de Estado não necessariamente precisam ser os únicos a agir diretamente contra as infraestruturas subterrâneas e de superfície de enriquecimento de urânio persa, ou até mesmo o Estado persa em seu governo, na administração, tendo como principais usinas as de Teherã, Arak, Fordo, Natanz e Isfahan, ao centro da nação, e Bushehr, ao extremo sudoeste, mas pode cooperar com operações especiais estratégicas executadas por Israel.
Décadas atrás, especificamente em 2008, Israel tentou executar um plano de aniquilação das principais usinas nucleares persas. Porém, antes da missão, o primeiro-ministro Ehud Olmert havia perguntado diretamente ao então presidente americano George W. Bush se os Estados Unidos concordavam com isso e quais suas orientações. De imediato, Bush foi enfático, disse não concordar com as ações e exigiu que qualquer plano de atacar o Irã fosse finalizado. Os motivos ninguém sabe. De todo caso, no atual momento, um reflexo das políticas de décadas atrás. Teherã parece exercer certa influência no Golfo Pérsico, tanto positiva quanto negativamente. Inclusive, no domingo, 17 de julho, acusou Washington de provocar tensões no Oriente Médio, depois que Biden prometeu que os Estados Unidos não tolerariam esforços de nenhum país para dominar outro na região por meio de aumentos militares, incursões ou ameaças, em uma referência transparente contra os persas, mas que foi leviano em se tratar de Rússia e Ucrânia. Biden está ameaçando outra nação ao mesmo tempo em que mantém um discurso de paz e não agressão contra outra nação na guerra da Ucrânia. No início de julho, a Agência Internacional de Energia Atômica identificou que Teherã começou a alimentar uma cascata de centrífugas em uma usina de enriquecimento de combustível. São as usinas e centrífugas IR-6, já mencionada pelo área militar. De acordo com o relatório 17 de novembro de 2021 da Agência Internacional, o estoque de urânio persa enriquecido com 20% de urânio 235 era de 114 quilos, acima dos 85 quilos documentados no relatório anterior da agência, emitido em 7 de setembro do ano passado, e de urânio enriquecido 235 com 60%, que era de 17,7 quilos, acima dos 10 quilos passados. As técnicas facilitam o processo e tornariam mais fácil para o Irã mudar para um nível diferente de enriquecimento de urânio, já que o produto enriquecido a esses níveis representa um risco de proliferação mais significativo, porque pode ser enriquecido mais rapidamente até o nível de armamento, ou seja, 90% de urânio 235. Gostou deste vídeo, das análises e dos dados? Inscreva-se no canal e ative o sino de notificação. E não se esqueça de seguir o canal lá no Twitter e no Instagram, pelo @AraMilitaroff. Também conto com a sua colaboração, se puder, é claro, doando qualquer valor para a chave Pix, canal aramilitaroff@gmail.com.